Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas vocês também podem me chamar de Teófilo, afinal, eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo hoje é A Cura Mais Importante. E o versículo bíblico é Lucas, capítulo 5, versículo 20, que diz: Homem, estão perdoados os teus pecados. Qual é a cura que você precisa hoje? Se hoje você vai até Jesus e pede por um milagre, talvez você esteja enfermo com câncer ou diabetes ou alguma fratura no seu corpo e você pede pela cura, talvez você se imagina como o cego de Jericó em Lucas 18. Você chega até o Senhor, ele pergunta o que ele pode fazer por você e você ora falando que quer ser sarado. E assim Deus lhe concede, certo? Parece um bom plano. Já deu certo, já funcionou com outras pessoas, tudo ok. Mas Deus não age sempre da mesma forma em todos os momentos. Apesar de Deus não mudar, e realmente Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, porém Ele tem propósitos diferentes para cada momento, para cada pessoa. Em vez do Senhor lhe conceder a cura, dizendo, seja sarado, Ele lhe diz, homem, estão perdoados os teus pecados. Oi? Como é que é? Bom, foi isso que aconteceu com a história de hoje. Conta-se que num dia em que Jesus estava ensinando as pessoas, isso aconteceu em Cafarnaum. O Evangelho de Mateus diz que Jesus estava em sua própria cidade. O Evangelho segundo Marcos diz que o Senhor estava em casa. Há comentários que essa casa poderia ser a de Simão Pedro. O que podemos concluir é que Jesus estava dentro de uma casa, provavelmente onde ele mesmo morava e repousava, ensinando. Até que uma movimentação começou a acontecer. Era um grupo de homens removendo as telhas da casa e descendo um leito no meio da sala. Tinha muita gente em volta de Jesus. Fariseus, mestres da lei. Não tinha nem como ficar colado à porta da casa porque todo mundo queria saber o que Jesus estava falando. Deitado naquele leito que estava sendo descido, estava um homem, uma pessoa que sofria sabe-se lá há quanto tempo. Ele não podia viver fora daquele leito, talvez com muitas dores, ou não sabemos. Era um paralítico. O que sabemos é que aquele homem tinha fé e tinha amigos. Foram estes que o levaram e o desceram até a presença de Jesus. E foi a sua fé que lhe garantiu resposta do Senhor. Jesus vê aquilo, não somente o movimento, mas a fé daquele paralítico. E diz a ele o que, creio eu, ele não esperava. O que eu imagino que ninguém esperava. Homem, estão perdoados os teus pecados. Você e eu lendo isso, o que vem à nossa mente? Jesus não entendeu nada. Se fôssemos como Pedro, talvez chegaríamos até o mestre e lhe diríamos, Senhor, esse homem é paralítico. Ele quer andar. Por que você está falando sobre os pecados dele? Sou só eu ou você também imagina Pedro falando algo assim? Eu não estou julgando Pedro. Estou dizendo que ele poderia fazer isso, mas talvez não seria tão corajoso como ele. Mas eu pensaria a mesma coisa. Sabe aquele meme que tem na internet de pessoa confusa? Então, provavelmente eu ficaria assim com a fala de Jesus.
falando sobre pecados, mas é um homem paralítico, ele está num leito. Por que Jesus está falando sobre pecados? Bom, o que aprendemos aqui com esse texto hoje? Nós sabemos que Jesus sabe todas as coisas. Ele tinha um propósito para aquele momento. E ele conhecia a fé daquele homem paralítico. Não apenas conhecia a sua fé, ele conhecia a sua vida. Certamente a paralisia incomodava aquele homem diariamente. O impedia de ter qualidade de vida, o impedia de caminhar, de conviver melhor com as pessoas, de fazer o mais básico em seu dia a dia. Mas eu creio que havia algo mais importante, que deveria afligir aquele homem e que aflige a muitos hoje: a culpa dos pecados. Se hoje você está enfermo, passando por uma doença que afeta a sua vida, ou se você está orando por um milagre, pedindo pelo agir soberano de Deus, talvez a primeira coisa que o Senhor quer dizer ao seu coração não é a resposta que você espera para a sua oração. Mas assim como ele disse ao paralítico, ele diz hoje: homem, estão perdoados os teus pecados. Mulher, estão perdoados os teus pecados. Sabemos que neste episódio da vida de Jesus, ele estava ensinando que ele tinha poder, que ele era o Messias, que ele poderia não apenas curar, mas também perdoar pecados, porque ele era o próprio Deus. Mas isso é o que nós pregamos e ensinamos. Aquele paralítico não queria saber sobre isso naquele momento. Ele não estava pensando nisso, naquele leito, no meio de uma multidão dentro daquela casa. O que importava para aquele paralítico, e talvez ele nem sabia que precisava, era o perdão de seus pecados. Você pode se aproximar do Senhor pedindo por algo extraordinário. E que para você é o mais importante: a conversão de um parente, a cura de uma doença, uma oportunidade de trabalho, ou, no caso daquele homem, a cura de sua enfermidade. Mas Jesus conhece a sua fé, conhece a sua vida. E ele diz para você, diante de sua fé, diante de seu histórico, e talvez no momento mais difícil que você está vivendo e que você já viveu, ele lhe diz hoje: os seus pecados estão perdoados. Creia no perdão de Deus. Creia que ele diz hoje isso para você. Ele não está ignorando a sua aflição. Ele não está desprezando a sua dor. Ele não está diminuindo a sua luta. Ele está olhando para além dessa enfermidade ou necessidade física. Ele está vendo a sua enfermidade e necessidade espiritual. Ele vê o seu coração. Ele sabe do que realmente você precisa hoje. E eu quero dizer para você, diante dessa história, desse relato, desse homem que precisava de cura, por favor, não entenda mal Jesus. Não entenda Jesus como sendo um homem que se aproveita de enfermos, pobres e necessitados para usá-los como cobaias em seus ensinamentos, para de alguma forma pegar o momento mais difícil daquelas pessoas simplesmente para comprovar o que ele está dizendo. Ele não é assim. Ele não agiu dessa forma. Jesus não estava mais preocupado com o pensamento dos fariseus e mestres da lei naquela sala do que com a vida daquele enfermo. Jesus não disse simplesmente o que ele disse: estão perdoados os teus pecados, só para depois poder provar que ele também curava. Jesus vê além do que enxergamos. E ele corresponde à nossa necessidade.
Eu creio que o nosso querido mestre viu além da dor da paralisia. Ele viu além daquilo que aquele homem estava vivendo em seu corpo físico. Ele viu a dor da culpa. Ele viu a fé daquele homem. Ele viu a necessidade mais importante. Mais do que a paralisia, eu creio que a culpa dos pecados daquele homem o incomodava diariamente, o entristecia constantemente. Mais do que a paralisia, a culpa dos pecados daquele homem o impedia de ter qualidade de vida, de viver plenamente. Mais do que a paralisia, a culpa dos pecados daquele homem o impedia de caminhar, de seguir em frente, de viver experiências com os seus amigos, de ter o básico que o pai deseja para todos os seus filhos: a paz, a reconciliação, o relacionamento com ele. Eu pergunto para você hoje, mesmo que você esteja com uma enfermidade, com uma necessidade, precisando de um milagre, você tem essas coisas? Você tem reconciliação com o Pai? Você tem relacionamento com Ele? Você tem a paz de Deus que excede todo o entendimento? Eu imagino que aquele paralítico não tinha isso. E Jesus olhou primeiro para isso, para depois olhar para a necessidade do seu corpo físico. Não pense que Deus está ignorando você. Não pense que Ele não vê a sua dor. Não pense que Ele não vê a sua necessidade. Tenha convicção de que Ele está olhando para além disso. Se eu oro hoje por algo, e talvez eu não sou respondido por Deus, ou pelo menos não da forma que eu imagino, eu creio que Ele está se preocupando talvez com coisas que eu mesmo não estou me preocupando. Eu tenho acompanhado um casal de amigos e eu recentemente falei para eles: eu imagino às vezes que eu estou em mais preocupação do que vocês com relação à vida de vocês. E o Senhor Jesus é assim conosco. Ele se preocupa mais conosco do que nós mesmos nos preocupamos. Ele olha para aquilo que talvez nós não olhamos e que é tão importante, é tão essencial, que às vezes a gente não percebe. Nós sabemos que o texto continua e Jesus também cura o corpo daquele homem, dizendo para ele se levantar, tomar o seu leito e ir para casa. Pensa na alegria daquele homem. Eu imagino ele andando para casa, provavelmente junto com os seus amigos, que o ajudaram tanto, levando aquele leito e dizendo: amigos, obrigado. Vocês me ajudaram muito. Vocês viram o que aquele homem fez comigo? Ele me perdoou. Eu ficava aflito. Vocês sabem, eu já contei para vocês sobre a minha vida. Vocês me acompanham. Eu nem imaginava ser tão abençoado. Eu imagino aquele homem indo para casa, sim, conversando com os seus amigos, testemunhando o que, na verdade, eles viram. E talvez, quando ele estivesse sozinho, ele falava com Deus: Senhor, obrigado. Eu precisava disso. Eu fui lá pela cura do meu corpo, mas eu o louvo hoje pela cura da minha alma. Isso é a minha imaginação. O fato é que Jesus perdoa pecados, que Ele cura a sua alma, que Ele se importa primeiramente com a sua eternidade. Ouça Deus lhe falando: filho, estão perdoados os teus pecados. Filha, estão perdoados os teus pecados. Creia nele e você será salvo. Confie que ele levou não somente as dores físicas sobre o seu corpo, mas também a culpa e a punição pelos nossos pecados no madeiro.
E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. A cura mais importante é o perdão dos seus pecados. É a reconciliação com Deus. E é só Jesus que pode fazer isso. Vamos orar? Pai amado, nós vamos diante do Senhor todos os dias, clamando, pedindo ao Senhor, Pai, por cura, por salvação, por transformação, por oportunidade, por portas abertas. Mas o Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor conhece antes de falarmos o de que temos necessidade. Pai, eu oro ao Senhor para que o Senhor cure a nossa alma, para que o Senhor cure o nosso íntimo, para que o Senhor cure o nosso interior. Aquilo que olhos não veem, aquilo que pessoas não entendem, aquilo que só o Senhor sabe. Pai, eu oro para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Oro, Pai, para que o Senhor olhe realmente para a nossa necessidade, para aquilo que talvez nem nós percebemos, talvez aquilo que muitas vezes nós nem colocamos diante do Senhor porque nem nos passa pela mente. Talvez a dor de uma paralisia, talvez a dificuldade de uma enfermidade, talvez a aflição de uma situação difícil nos faça esquecer ou nos faça focar tanto naquilo que a gente nem sabe a nossa verdadeira doença, que é o pecado. Ó, perdoa-nos, Deus. Cura-nos, Deus. Sara a nossa alma. Nós cremos que o Senhor tem poder. Nós nos achegamos ao Senhor, Pai, e esperamos que, assim como aquele paralítico, a gente chegue ao Senhor com fé, crendo que o Senhor pode fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Nós cremos que o Senhor pode ir além daquilo que nós buscamos do Senhor, Pai. Aquele homem buscava por cura física, e o Senhor curou primeiro a sua alma, para que depois ele pudesse desfrutar da cura física, mas, Pai, o mais importante, o Senhor curou sua alma. Se aquele homem saísse daquela casa, deitado ainda naquela maca, tendo ainda paralisia, o Senhor teria sido maravilhosamente gracioso com ele. Mas o Senhor vai além. O Senhor também curou seu corpo. Louvado seja o Senhor, Pai, porque o Senhor olha para as nossas necessidades. O Senhor não se importa com o que as pessoas vão falar do Senhor. O Senhor se importa com os seus amados. Obrigado, meu Deus. Cura-me, ó Pai. Cura-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Perdoe
assim como foi perdoado por Deus. Que Deus lhe abençoe.